Tamar foi a nora de Judá, que foi um dos filhos do patriarca Jacó. A história de Tamar ficou conhecida na Bíblia principalmente pela trama envolvendo o relacionamento com seu sogro e por ter gerado o neto de Jacó, que deu origem à linhagem do rei Davi e também do Senhor Jesus Cristo. E nesse vídeo nós vamos descobrir tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Tamar. O nome Tamar provavelmente significa palmeira. Esse nome parece ter sido muito comum em Israel. Inclusive, uma filha e uma neta do rei Davi tiveram esse mesmo nome. Então é importante não confundirmos essas personagens. A Bíblia fala muito pouco sobre quem foi Tamar. O texto bíblico do livro de Gênesis mostra apenas a sua vida perturbada entre a família de Judá. Em Gênesis capítulo 38, a Bíblia diz que Judá se separou de seus irmãos e se hospedou na casa de um homem de Adulão. Naquele lugar, Judá conheceu uma mulher que era filha de um homem cananeu, Suá. Judá tomou a filha de Suá por mulher e teve filhos com ela, Onã e Selar. E um tempo depois, o texto bíblico diz que Judá providenciou uma esposa para seu filho mais velho, E é nesse contexto que Tamar aparece na narrativa. Mas de alguma forma, o texto bíblico diz que era um homem mau e perverso aos olhos de Deus, que fez com que ele fosse castigado com a morte, pela justiça divina. E é importante deixar claro que quando a Bíblia fala que um homem era mau aos olhos de Deus, não que essa pessoa fosse pecadora como qualquer outro ser humano, pois se fosse assim, Deus teria que castigar todos nós, porque todos somos falhos e pecadores. Quando a Bíblia fala que alguém era mau aos olhos de Deus, é que essa pessoa amava e tinha muito prazer naquilo que é mal. Ou seja, tudo aquilo que Deus odiava, ele amava. Tudo aquilo que Deus abominava e rejeitava, ele aceitava. Chegando a ponto do Criador do universo e juiz de toda a terra, o levar a julgar e cancelar a sua vida nesse mundo. E dessa forma, Tamar acabou ficando viúva. O seu sogro tinha ainda outros 2 filhos. Então, conforme o antigo costume do levirato, que era adotado no antigo Oriente Próximo, quando um homem morria, antes de gerar filhos, seu irmão solteiro deveria se casar com a viúva para poder dar descendência ao marido morto. E foi assim que Judá entregou Tamar como esposa para o seu segundo filho, Onã. O problema é que assim como Onã foi um homem ímpio. Ele não só se negou, como também recusou a ter filhos com Tamar, pois o seu filho seria contado como descendente de seu irmão mais velho. Na prática, isso implicava que Onã perderia os privilégios de primogenitura que passariam a pertencer a seu primeiro filho, que seria considerado como seu sobrinho. E como se isso já não fosse o suficiente, a Bíblia diz que todas as vezes que Onã se relacionava com Tamar, ele deixava sua semente cair no chão, com o objetivo de que sua esposa não viesse a engravidar. Então, Onã foi muito mau e egoísta. Ele apenas usou Tamar para satisfazer seus próprios caprichos. E dessa forma, Onã desonrou Tamar, e assim como seu irmão, também acabou morrendo por castigo divino, e acabou não gerando filhos. O pecado que fez com que Onã fosse morto não foi que ele tivesse se relacionado com Tamar antes do casamento, ou que ele tivesse profanado a sua semente, como algumas pessoas acreditam, mas sim quando se recusou que sua cunhada tivesse filhos dele. O compromisso que Onã tinha para com Tamar era de tomá-la como esposa e prover filhos para ela. Ele não o fez, pois ele sabia que se ele tivesse um filho com Tamar, ele teria que sustentar a criança e não receberia nada.
das propriedades que pertenceriam ao seu irmão falecido, porque todas elas iriam pertencer à criança. E ao cometer tal ato, ele não só tratava a mulher como um mero objeto de prazer, como também impedia o cumprimento da promessa divina de dar uma numerosa descendência aos descendentes de Abraão. Disso, o Senhor não se agrada quando uma mulher é apenas tratada como um mero objeto de prazer sem qualquer compromisso com o homem que a descobre. E nessa situação complicada, Tamar tinha o direito de ser entregue como esposa ao terceiro filho de Judá. Mas como ele era ainda muito novo para se casar, Judá mandou Tamar para a casa de seus pais, com a promessa de que o seu filho caçula, Selar, fosse adulto, ela se casaria com ele. No entanto, de forma desprezível, Judá se recusou a entregar Selar a Tamar, quando ele atingiu a idade apropriada para o casamento. Na verdade, ele viu Tamar como uma causadora de desgraças em sua família, em vez de reconhecer a iniquidade e a maldade de seus filhos. A dor que ele havia sentido ao perder os 2 filhos fez com que ele não mais desse importância para aquele costume. E isso era muito injusto com Tamar, principalmente naquelas épocas, pois ela voltaria para sua casa viúva, sem bens e sem filhos, e posteriormente um futuro muito incerto. E o curioso é que nos tempos bíblicos as mulheres eram discriminadas de muitas formas. Se a mulher cometesse adultério e se relacionasse com um homem antes do casamento, ou viesse a engravidar de um filho sem ser do seu marido, era discriminada e repudiada pela sociedade, a ponto de serem mortas, apedrejadas ou até mesmo queimadas em uma fogueira. Ou então, sem alternativa, elas acabavam indo morar na zona do Baixo Meretrício. Se a mulher fosse estéril e não conseguisse gerar filhos, ela era não só repudiada pela sociedade, como também era motivo de vergonha para o marido, a ponto de ele se casar com uma outra mulher para prover filhos e assim garantir a sua descendência. Mas também desbloqueava uma série de consequências em sua família. Em várias ocasiões, a esposa estéril era perturbada e humilhada pela esposa fértil. Agora vinha a forma de Tamar, que havia se casado 2 vezes, acabou ficando viúva e sem filhos, e agora estava retornando para a casa de seus pais, sem bens, e estava condenada a um futuro de desgraças e abandono. E com certeza ficaria numa posição de muita fragilidade. E quando Tamar entendeu que Judá jamais cumpriria a sua responsabilidade como sogro, ela resolveu colocar em prática um plano que protegesse os seus direitos como esposa e garantisse a herança de seu marido falecido. Após a morte da mulher de Judá, ele foi a Tina, onde estava ocorrendo a tosquia das ovelhas. No antigo Oriente Próximo, a tosquia das ovelhas geralmente era associada a uma grande celebração com rituais pagãos. Inclusive, entre esses rituais havia a presença de prostitutas culturais. Quando Tamar soube que o seu sogro estava indo participar da tosquia das ovelhas, ela enxergou nisso uma grande oportunidade de executar o seu plano. Então, ela trocou as suas roupas que a identificavam como uma viúva e se cobriu com o véu, para que Judá não a reconhecesse. Tamar se assentou à entrada de 2 fontes que estavam no caminho de Tina. Quando Judá passou por ali e viu Tamar, pensou que ela fosse uma prostituta e desejou ter relações com ela. Portanto, ele prometeu pagar a relação com Tamar enviando um cabrito de seu rebanho. E muito astuta, Tamar pediu que ele deixasse como um penhor até o pagamento.
realizado através do cabrito. Então Judá questionou Tamar sobre que penhor ele poderia deixar com ela. Foi aí que Tamar pediu que ele deixasse com ela o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Judá concordou com o pedido de Tamar e entregou seus objetos a ela para que pudesse possuí-la. E depois do ato, Tamar saiu e novamente vestiu as vestes de sua viuvez. Mais tarde, através de um amigo, Judá enviou o cabrito que tinha combinado como pagamento a Tamar. Mas o amigo adulamita de Judá não encontrou nenhuma prostituta no local. Então Judá não conseguiu recuperar o seu penhor. E 3 meses depois, Judá ficou sabendo que sua nora Tamar estava grávida. E rapidamente Judá ordenou que ela fosse executada por ser culpada de imoralidade. Isso significava que Judá queria que Tamar fosse morta queimada em uma fogueira. Mas antes que pudesse aplicar a pena sobre Tamar, mandou avisar seu sogro que ela havia engravidado do homem a qual pertencia o selo, o cordão e o cajado, que estava com ela. Esses 3 itens eram sinais identificadores inquestionáveis. Naquele tempo, o homem proeminente carregava como insígnia um pequeno selo feito de pedra ou metal em forma cilíndrica, preso em um cordão em torno de seu pescoço. Esse selo era usado para legitimar um documento. Sua impressão numa mistura de barro e argila identificava o seu proprietário. Já o cajado era um símbolo de autoridade no Antigo Oriente Próximo. Inclusive, parece que muitas vezes esses cajados traziam esculpidos no topo a marca de seu dono. E, portanto, não havia como Judá negar o seu envolvimento com Tamar. Por isso, Judá anulou a sentença de morte. Ele reconheceu que Tamar era uma mulher justa e ele não. Diante dessa revelação, Judá reconheceu que havia negligenciado suas obrigações legais, enquanto que Tamar havia permanecido fiel na defesa dos direitos de herança. E Tamar acabou engravidando de gêmeos. E depois disso, a Bíblia diz que Judá nunca mais teve relações com Tamar. E ao dar à luz, algo curioso aconteceu. O braço de um dos gêmeos saiu primeiro, e a parteira o amarrou com um fio vermelho para sinalizar o primogênito. Mas o menino recolheu a mão e o outro menino acabou nascendo primeiro. Por isso ele foi chamado de Pérez, fazendo referência à forma como ele encontrou uma brecha para romper em seu nascimento antes de seu irmão. Alguns acreditam que o significado desse nome incluía a rivalidade entre as linhagens dos 2 irmãos. E o outro filho foi chamado de Zerar. Mas seja como for, o irmão mais novo, mais uma vez, parece ter prevalecido sobre o irmão mais velho. Embora alguns líderes de Judá tiveram sua linhagem estabelecida através de Pérez, sem dúvida sua maior proeminência foi ter sido um ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. E foi através de seu filho Pérez que Tamar passou de uma viúva desamparada a uma das mães incluídas na genealogia de Jesus. Ela parece acompanhada de Raabe e Ruth. Nenhuma dessas mulheres estrangeiras foi perfeita, e seria improvável de que elas pudessem ter qualquer papel em destaque dentro do povo da aliança. Mas Deus achou por bem conceder que elas carregassem em seus ventres a linhagem real através do qual Cristo haveria de vir ao mundo, mostrando que a sua salvação realmente não depende dos méritos humanos. Em certo sentido, as estrangeiras Tamar, Raabe e Ruth revelaram a amplitude da graça de Deus. Cristo é o grande descendente de Abraão, em quem as promessas pactuais são plenamente cumpridas. Ele nasceu da descendência de Isaque,
estabelecida em seu filho Jacó, por meio da casa de Judá, através da linhagem de Pérez, filho de Tamar, e mais tarde Raabe e Rute, que foram contadas nessa mesma linhagem. Isso porque Pérez, o primogênito dos gêmeos, fruto de uma relação imoral, acabou sendo contado na linhagem messiânica, sendo ancestral do rei Davi, através de Boaz, o marido de Rute. Isso nos mostra que a graça de Deus, através de Cristo, alcança todas as pessoas, povos, línguas e nações. E essa história desastrosa aponta para a misericórdia e a graça de Deus. E isso tudo nos lembra de que o eterno propósito divino não pode ser frustrado pelas imperfeições humanas. E se você gostou desse vídeo e é novo aqui em nosso canal, inscreva-se agora, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.